Tá piscando, tá gravando. Não, esse bordão aqui já tem, né? Já existe. Vamos embora, rapaziada. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que não é inscrito, já peço para que ele se inscreva. E você que já é inscrito, peço já para que você curta, comenta e compartilhe. Eu sei que vocês gostam desse tipo de filmagem aqui, on-board. Vocês vão acompanhando junto comigo. Eita, bexiga, a calçada aqui. Saímos, caminhão não bateu na gente, então vamos embora! E vamos lá para o assunto de hoje, carros de locadora. Por que não comprar carros de locadora? O que é que eu acho de carros de locadora? Vamos lá, galera, seguinte, carros de locadora é um assunto bem polêmico, né? Porque, querendo ou não, são muitos carros que nós vemos hoje aí no mercado de seminovos, de venda de seminovos, que já foram de locadora. Até mesmo porque as grandes locadoras do Brasil são responsáveis aí pela compra aí de mais de 50% dos carros 0 km no Brasil hoje, né, vem aí pelas mãos das locadoras. Eles compram em grande quantidade, eles compram com força mesmo, não é negócio de comprar 100 Onix não, é 800 Onix, 1000 Onix na lapada assim e por aí vai, né? Então eles são responsáveis pela grande venda desses veículos, principalmente desses veículos mais populares, Onix, Kwid, Mob, HB20, Duster versão de entrada, Argo versão de entrada e por aí vai. Qual é o real problema, Joel, que você vê em comprar carros de locadora? Pronto. Primeiro problema de todos, ao meu ver, é a qualidade desses carros. Infelizmente, as locadoras, elas não cuidam dos carros como precisam cuidar. Por quê? Porque tem-se na cabeça deles que, como o carro é 0 km, eles compram o carro 0 km e só roda ali mais ou menos por um ano na locadora, significa que aquele carro não tem muito o que ser trocado, porque só rodou um ano. Porque, por exemplo, os carros que estão sendo vendidos hoje, em 2023, são fabricação 2022, porque em 2022 eles rodaram como aluguel e agora em 2023 eles estão sendo vendidos na parte de seminovos. Só que o que eles não entendem é que esses carros são submetidos a uso severo. Então não é porque o carro é do ano que significa que você pode negligenciar algumas manutenções, como por exemplo, óleo correto, que eles não botam óleo correto, sempre é o óleo mais barato, filtro de cabine que não é trocado porque o carro só tem um ano, filtros de ar e por aí vai, justamente porque o carro só tem um ano. Então eles acreditam que o carro não precisa fazer essa revisão toda. Se eu for botar a lista aqui de coisas que tem que ser trocado, o vídeo vai ser só falando disso. Então assim, os carros de locadora são utilizados em uso severo, porque aquele carro vai para a mão de uma pessoa, a pessoa roda. Não estou nem falando daquela galera que coloca esse carro na duna, na praia, na areia, no mar. Tô nem falando dessa galera não, viu? Tô falando só da galera que bota esse carro na estrada, ou então roda dentro da cidade, né? Então a pessoa vem aqui pra capital do Ceará, pega, aluga o carro, vai passear, viaja aqui e tal, roda aqui pela cidade, vai curtir a cidade e tudo mais. E aí quando ela devolve o carro, no mesmo dia o carro só é lavado, já é entregue na mão de outra pessoa que vai fazer a mesma coisa, vai rodar bastante e tudo mais, e não vai fazer nenhum tipo de manutenção. A pessoa que aluga só usa o carro, só bota combustível e usa o carro. Então a obrigação de cuidar do carro é da locadora, mas a locadora não faz isso. Então a partir do momento que você compra um carro de locadora, o ideal, o melhor dos mundos era que aquele valor daquele carro fosse bem mais atrativo, bem mais acessível do que um valor de um carro que era de um particular só, de uma única pessoa. Mas na vida real não é isso que acontece. O valor do carro da locadora, ele é basicamente o mesmo valor do carro de uma pessoa particular que nunca foi utilizado para trabalho. Os preços são muito próximos, às vezes a diferença é de 5 mil reais, mas isso, ao meu ver, não é um valor justo. Para mim, um valor justo teria que ser, no mínimo, uma diferença de 15 a 20 mil reais. Por quê, Joel? Porque era um carro de uso severo, de empresa e que não tem as manutenções devidas. Então, só de não ter as manutenções devidas, já temos que considerar que esse carro tem que ser bem mais depreciado. Mas assim, galera, isso daqui é a minha visão, tá? Então, para ser justo, é essa a visão que eu tenho, né, que eu acho que deveria ser a forma correta de se comercializar um carro de locadora. Mas na vida real não é assim que funciona. A locadora compra o carro bem mais barato, com grandes descontos, com grandes isenções, porque ela compra como locadora para começar. Nem é obrigado ela vender o carro emitindo nota fiscal, né? Porque aquele bem é um bem que entende-se que não vai ser vendido, que é um bem que entende-se que ele vai ficar rodando para aluguel. Então a locadora compra aquele carro, bota para moer, não faz as manutenções preventivas e aí vende a preço de mercado.
Por isso que eu sim tenho preconceito, não é nem preconceito, eu já tenho um conceito estabelecido contra carros de locadora. Mas aí eu entendo que o que é que acontece? O lojista ou o particular não tem outra opção. Às vezes ele está procurando ali outros carros e tudo mais, e aí ele se agradou por aquele carro lá de locadora e acabou comprando pelo preço errado. E aí quando ele vai revender mais na frente, o próximo comprador não tem interesse de ter carro de locadora, assim como eu. E aí quando ele descobre que o carro é de locadora, ele não quer comprar. Então às vezes até a revenda de um carro de locadora ele é um pouco mais complicado. Então você, meu amigo e minha amiga, que está comprando um carro e não sabe se o carro é de locadora, o ideal é que você puxe aí nas plataformas de consulta de placa para você saber se esse carro aí era de locadora ou não. E se você estiver comprando dentro da própria locadora, que aí seria o menos pior. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da própria locadora você consegue pelo menos pedir o histórico de manutenção daquele carro, se é que ele teve manutenção. Mas aí você consegue pedir um histórico de tudo que foi feito, né? Porque está tudo dentro do mesmo sistema deles. E aí você consegue ter uma noção do que você está comprando. Então se você for comprar um carro de locadora, pelo menos que você compre dentro da locadora. E se você estiver comprando dentro da locadora, saiba que quando você for revender, pode sim ter uma certa dificuldadezinha aí com relação à revenda, né? Pela prioridade aí de outros compradores, tá bom? Talvez as pessoas aí não tenham interesse, né? Justamente pelo seu carro ter sido de locadora. Mas assim, Joel, e aí esses carros de locadora tem que jogar fora, não é para comprar carro de locadora? O que é que você fala? Eu particularmente, quando eu vou comprar um carro para os meus clientes, eu não compro carro de locadora, tá? Já cheguei a comprar um carro de táxi, mas que era utilizado para uso pessoal do proprietário da vaga. Mas estava lá, a placazinha vermelha e tudo mais, a gente estava ciente de tudo que a gente estava comprando. O carro tinha garantia de fábrica e tinha as manutenções comprovadas, né, no manual, tudo certinho. Ele era de uso particular do dono da vaga. Mas carro de locadora eu não compro. Na verdade, se eu desconfiar que o carro era de locadora, pelos indícios ali na avaliação a gente consegue ter uma boa noção. Eu já pulo fora, já agradeço e vou-me embora. Então assim, eu particularmente sim, carro de locadora, se não tiver um preço o qual eu acho justo, eu não compro, pode ser jogado fora, assim como carros de leilão. Mas carros de leilão, se vocês quiserem, eu trago aqui a minha opinião sobre esse perfil de carro e a gente vai conversar exatamente. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu também não compro carro de leilão de jeito nenhum, nenhum tipo de leilão. Era leilão de financiamento, não compro. De leilão, né? Era leilão de empresa, não compro. Então, se vocês quiserem, bota nos comentários aí que depois eu trago esse assunto. Coloca também nos comentários o que é que vocês acham. Vocês compram ou não comprariam um carro de locadora a preço de mercado normal, tá? Lembrando aí, como eu já disse, o carro de locadora ele é vendido a preço normal. Não tem negócio de desconto, essas coisas tudo, não. Tem isso não. O máximo, às vezes, que você ganha lá é uma transferência grátis, um IPVA grátis, coisa que normalmente as lojas não conseguem dar. Mas com relação a outras coisas não dá não. A rapaziada aí olhando a gente aí, tá aparecendo aí na câmera, sendo filmado. Enfim, rapaziada, então é isso. Curte, comenta e compartilha e se inscreve aqui no nosso canal, que estamos sempre tentando trazer conteúdo automotivo para vocês com base na nossa vivência. Valeu, rapaziada, tamo junto.